Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho. Aqui diariamente vemos as mensagens do Espírito Emmanuel, recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, reunidas neste livro que estamos começando hoje, Pão Nosso, publicado pela Federação Espírita Brasileira. Hoje nós vamos ver a mensagem de introdução do livro Pão Nosso. Não é a mensagem número 1, é a mensagem que abre o livro, datada de 22 de fevereiro, nós que vamos daqui a pouco começar o mês de fevereiro, de 1950. Então, praticamente há exatamente 70 anos. Olha só, 70 anos atrás, Emmanuel, em Pedro Leopoldo, através da mediunidade de Chico Xavier, nos traz a seguinte mensagem, abrindo os trabalhos do livro Pão Nosso. O título da introdução é No Serviço Cristão. E aí, vale a pena destacar, não é? Porque ele não está dizendo no serviço espírita, ele está dizendo no serviço cristão. Muitos dizem que é o espiritismo cristão. Eu sou espírita cristão. Não, nós somos cristãos espíritas. Nós somos cristãos espíritas. Já que o espiritismo, ele vem após o Evangelho. Ele é a terceira revelação das leis de Deus, que está aí para nos ajudar a aprofundar e a ampliar o nosso entendimento sobre o que o Evangelho traz, sobre a nossa realidade espiritual e realmente fazendo um outro sentido muito mais factível, não é? Porque entendemos melhor o que realmente Jesus está querendo nos dizer e assim podemos ter mais, digamos assim, mais discernimento mesmo para o uso do nosso livre-arbítrio de uma forma mais consciente, mais amadurecida, para estarmos entendendo melhor o nosso contexto em nossa vida. Então, nessa mensagem, no serviço cristão, Emmanuel destaca o versículo 10 do capítulo 5 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E Paulo nos diz: porque todos devemos comparecer diante do tribunal do Cristo, para que cada um receba, segundo o que tiver feito estando no corpo, o bem ou o mal. Então, nós estamos no corpo quando encarnados, utilizamos o livre-arbítrio e isto vai nos trazer consequências no nosso futuro espiritual quando retornarmos à pátria maior, quando Paulo muito bem figura aqui como o tribunal do Cristo. E nós sabemos que Jesus veio nos falar das leis de Deus, as leis de Deus estão na nossa consciência e é lá que mora o juiz que nos julga, é a nossa consciência. E aí recebemos, então, conforme as nossas obras, ou seja, conforme as nossas escolhas, conforme o bem ou o mal que tivermos feito, como bem diz Paulo, estando no corpo. Emmanuel, então, nos fala o seguinte, a letrinha é menor nessa introdução, então vou ter que aproximar um pouco mais.
Nos diz Emmanuel, não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas. Ou seja, simplesmente vamos lá trabalhar na reunião mediúnica e perguntar aos espíritos sobre o mundo espiritual. Isso acontecia muito antigamente, não é? Em termos de trabalho mediúnico. E ele continua, muitos aprendizes da consoladora doutrina desse modo limitam-se às investigações de laboratório ou se limitam a discussões filosóficas. Isso quer dizer que não podemos fazer experimentação nem discussões filosóficas? Não. Só que ele está falando aqui o termo se limitar a. Se limitar a. Ou seja, só faz isso. Não trabalha na sua melhoria moral. Simplesmente se limita a discutir a filosofia que o Espiritismo nos oferece ou então fazer investigações fenomênicas. E ele continua. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quantas são as categorias dos homens encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, quem são os amigos espirituais, os espíritos superiores, olha. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, ou seja, aqueles que estão trabalhando nesse sentido, do progresso efetivo do mundo, ou seja, espíritos bons, não é? Distanciados da vida física, ou seja, desencarnados, pugnam pelo espiritismo com Jesus, ou seja, lutam, se esforçam para que o espiritismo com Jesus seja aquele que venha a ser efetivado no plano físico, convertendo-nos então o intercâmbio em fator de espiritualidade dignificante, ou melhor, santificante. Algo realmente com diferencial moral, não apenas algo laboratorial ou estatístico ou de pesquisa, pura e simplesmente. Acreditamos, nos diz Emmanuel, que não se deve atacar, e aqui o termo atacar seria abordar, querer atingir algo além. Acreditamos que não se deve abordar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade naquele círculo de vida em que respiramos. Ou seja, para que ficarmos muito preocupados com o mundo espiritual se não estamos fazendo por onde melhorarmos o mundo físico que habitamos, né? Ou a nossa personalidade nesse mundo físico. Essa pessoa que hoje nos representa, que tem CPF, que tem identidade, carteira de identidade, essa personalidade que hoje nos representa aqui no plano físico. Temos que ter interesse em melhorá-la, pois se não temos interesse em melhorar esta personalidade que hoje está, vamos dizer assim, expressando o nosso espírito no mundo físico, de que vale ficarmos nos interessando com o que acontece num outro círculo que não o nosso? É bem isso que o nosso amigo nos diz. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque para nós outros,
pequenininha letra. Eis porque para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, ele está falando de todos nós que buscamos sermos os discípulos de Jesus, aprender com ele e então podermos melhor praticar através do bom uso do nosso livre-arbítrio. Eis porque para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, o Espiritismo não expressa simples convicção de imortalidade. É clima de serviço e edificação. Então, para nós outros que buscamos realmente aprender e seguir as lições do Mestre Jesus, o Espiritismo não expressa simples convicção na imortalidade. É clima de serviço e edificação. Jesus falou que aquele que quiser ser o maior será o servidor de todos. Não adianta, nos diz Emmanuel, guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. Eu acredito sim na vida depois da desencarnação. Sim, o que eu estou fazendo para me preparar para esta vida? Para estar num bom local quando eu chegar nesta vida. O que eu estou fazendo aqui para preparar? Se eu sei, se eu acredito, então eu tenho que preparar, não é? Quer dizer, isso diz a lógica. Mas nós somos, às vezes, né, como jovens, né, um tanto ilógico às vezes, né? O Dalai Lama tem uma frase, deixa eu ver se eu consigo lembrá-la, não é? Que o ocidental ele é muito estranho, porque ele gasta a juventude, não é? Gasta a vida inteira para ganhar dinheiro. E depois ele acaba com a saúde dele durante a vida para ganhar dinheiro. E depois ele usa o dinheiro para tratar da saúde que ele destruiu buscando dinheiro. É interessante, não é? A visão do oriental para a nossa correria ocidental. Nós gastamos a nossa energia para ganhar dinheiro e quando a energia acaba, nós usamos o dinheiro para cuidar da saúde que comprometemos para ganhar dinheiro. Dá para pensar. Voltando aqui ao nosso Emmanuel. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma além da morte sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, de nos habilitarmos para vamos dizer assim, um bom encaminhamento quando retornarmos à pátria espiritual, não é? Não dispomos para isso, desse preparo, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Preciso repetir, né? Preciso, porque eu preciso ouvir de novo. Somente à luz de suas lições sublimes, as lições sublimes do Cristo, é possível reajustar nosso caminho, renovar nossa mente e purificar nosso coração. E aí, olha que interessante. Nem tudo o que é admirável é divino, nem tudo que é grande é respeitável,
Nem tudo o que é belo é santo, nem tudo o que é agradável é útil. O problema não é apenas saber. O problema não é apenas sobre saber, né? O verbo saber, buscar saber. É o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Então, o problema não é saber, é usar o que se sabe para efetivamente praticar o bem e não ficarmos apenas com o bem no nosso intelecto, que é inútil mantermos o bem aqui. Na hora de fazermos efetivamente, precisamos estar norteados por esse mesmo bem que já buscamos conhecer. Afeiçoemo-nos, pois, conclui Emmanuel, afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior. Porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, aqui o nosso Paulo de Tarso, todos devemos comparecer diante do tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Emmanuel. É interessante porque essa mensagem, ela é mais um dos muitos alertas de nosso Emmanuel, mas ao mesmo tempo, pelo menos, não sei, aos amigos, passa muita força, muito estímulo, né? Muito estímulo para que nós realmente busquemos nos preparar para o futuro. E essa preparação é a cada dia que estamos aqui na carne. São dias valiosos, preciosos, cada um dos nossos dias, cada um dos nossos hoje é valioso. Vamos orar a Jesus, agradecendo pelo nosso hoje de hoje, não é? E todos os hojes que já passaram na nossa vida, e rogando que Ele nos ajude nos muitos e inumeráveis hojes que ainda virão. Querido Mestre Jesus, obrigado, Senhor, pelo Teu Evangelho em nossas vidas. Obrigado pela doutrina espírita. Obrigado, Senhor Jesus, por essas mensagens que diariamente cuidam da nossa mente, das nossas ideias, do nosso bom ânimo diante das boas lutas da vida. Abençoa cada dia nosso, Jesus. Abençoa nossos esforços, nossa vigilância. Ajuda-nos, Jesus, a nos lembrarmos da prece. Abençoa ainda, Jesus, o nosso anjo guardião, esse amigo querido de todas as horas. Abençoa-nos aos nossos, mas não apenas aos nossos, Senhor. Abençoa todos os nossos irmãos de humanidade e, em especial, Jesus amado, abençoa os nossos irmãos encarnados e desencarnados que neste momento estejam em sofrimento. Que as tuas bênçãos de paz possam verter sobre eles, abençoando-os onde quer que estejam. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam em nós e entre nós, hoje e sempre, Senhor. Obrigado, Jesus. Graças a Deus. É isso, queridos amigos. Amanhã estaremos de volta com mais um programa Gotas do Evangelho,
Muita paz a todos.